Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs que nos acompanham de casa pelo canal do YouTube, irmãos e irmãs que nos acompanham aqui na nossa missa presencial. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Quaresma. Estamos na nossa caminhada quaresmal. Mas antes de falar, nós hoje estamos recebendo o Devair, ele é seminarista de filosofia, vai nos acompanhar os 2 anos fazendo pastoral conosco. Então queria que acolhêssemos ele, não com uma salva de palmas, mas com um bem-vindo, né? Nós estamos então acolhendo aí, começando, ele está no 3º ano de filosofia, depois ele vai falar um pouquinho de onde ele vem, o que ele faz, como é que ele vai ajudar a gente aqui na paróquia um pouco. Quero começar a falar sobre domingo passado. Domingo passado nós tivemos 2 pessoas importantes nas leituras. Primeiro nós ouvimos a história de Noé. O mundo estava vivendo, comendo, bebendo, se divertindo, e Noé e sua família escutam a Deus, e por isso são salvos. Noé rompe com o mundo, Noé rompe com o sistema e ouve a Deus, por isso Deus salva na arca de Noé. Depois nós vemos Jesus, que também rompe com o mundo, ouve o Pai e se entrega para morrer numa cruz por nós. Então, ele vai ao deserto ser tentado pelo diabo. As grandes 3 tentações da humanidade: o ter, o ser e o poder. Todo mundo é tentado pelo diabo. Jesus deixa o poder do mundo, o poder do diabo longe dele. Hoje nós vemos de novo 2 figuras importantes: Moisés e Jesus. Primeira leitura, nós ouvimos, e é o grande questionamento, se nós temos fé, se nós acreditamos em Deus. Mesmo quando é tempo de pandemia, mesmo quando perdemos um filho, perdemos um pai, perdemos uma mãe, é tempo de pandemia. Será que a nossa fé balançou? Às vezes a gente se pergunta, mas Deus está aonde? Deus está num lugar que sempre esteve e sempre está. Deus, nós falamos na missa, o Senhor esteja convosco, nós respondemos o quê? Ele está no meio, Deus está sempre onde Ele esteve, no meio de nós. Quer nos alegremos, quer sofremos. Mas padre, por que eu sofro? Por que nós sofremos? Porque Deus quer testar a tua fé. Deus testa Moisés. Imagine você que é pai e mãe, tem um filho único, e Deus fala assim: se você me amar, você vai sacrificar o teu filho. Você já se pôs no lugar de Moisés? Já se colocou no lugar desse pai? Filho único, vai lá e sacrifica. Deus quer saber se ele ama mais Deus do que o filho. E ele vai, prepara todo o altar lá para sacrificar o filho. Na hora que ele pega a faca para sacrificar o filho, o anjo do Senhor fala: para, Deus já testou a tua fé. Você manteve a fé mesmo no momento de dificuldade. Acreditou em Deus. Paulo vem dizer na segunda leitura, né? Como que Paulo diz na segunda leitura para nós? Vocês ouviram a segunda leitura? O que fala a segunda leitura? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que o vírus é contra nós? Será que uma política desumana como nós vivemos nesse país é contra nós? Será que a fome, o desemprego será contra nós se Deus é conosco? Mas nós vivemos tudo isso, padre. Nós estamos vendo no jornal, é gente morrendo, é UTI cheia, é desemprego, é fome, é miséria. E a grande pergunta de Deus hoje para mim e para você: você confia em mim? Se a gente responder confio, nós vamos passar pelo sofrimento, nós vamos vencer o sofrimento e vamos dar glória a Deus. Agora, se nós não tivermos fé, nós entramos em pandemia, saímos de pandemia, entramos em morte, entramos em fome, saímos do mesmo jeito que estávamos antes. Então, a questão
Não é não ter problema. Tem gente que fala: padre, por que eu tenho problema na vida? Eu vou à igreja, eu pago o dízimo, eu ajudo o padre a comprar a mesa de som, eu ajudo quando tem lá uma festinha na igreja. Por que acontece coisa ruim comigo? Por que Deus permite? Porque Deus quer testar a tua fé. Se Deus tirar tudo de você, você continua louvando e agradecendo a Deus? Se Deus fazer com que nós estamos passando aí por milhões e milhões de mortes, será que tocou o meu coração, o teu coração? E Deus está no meio de nós. E por que Deus então não enfia a mão dele e tira o vírus do mundo? Por que Deus não enfia a mão lá no país que tem um governo tirano, enfia a mão e joga esse governo fora? Por quê? Porque Ele quer que nós aprendamos com sofrimento. Deus não impõe sofrimento, nós buscamos o sofrimento, e Deus tem uma pedagogia de fazer com que nós cresçamos no sofrimento. Não é a morte, não é a dor, não é a fome, não é a miséria, não é a nudez, como diz Paulo. Nada pode nos separar do grande amor de Deus. E Jesus hoje no Evangelho vem se transfigurar. Você já viu, Devair, alguém transfigurado? Você já viu, Patrick? Já viu, Ricardo? Selma, já viu alguém transfigurado? Eu já. Tem pessoa que é piedosa. Aí você pisa no dedão dela, ela vira o demônio. Ela se transfigurou. Ela mostrou a própria face, o que ela é na realidade. Jesus se transfigura, mas Jesus se transfigura naquilo que Ele é. Os apóstolos com Ele vê Jesus como Ele é. Jesus é Deus. Jesus é iluminado do Pai. Vem uma luz e diz: esse é meu filho mais querido. Por que Jesus é o filho mais querido de Deus? Porque Ele escutou a voz de Deus. Então Deus fala ali para nós quando Jesus se transfigura, se mostra como nós vamos ser no dia da nossa Páscoa definitiva. Paulo vai dizer: hoje nós enxergamos tudo turvo, não entendemos muita coisa, mas quando fizermos a nossa passagem, nós vamos ver como nós somos e como Deus é. Isso é a transfiguração. Jesus mostra o seu rosto de Deus. Nós devemos transfigurar também, não com raiva, com ódio, não com a nossa face do mal, mas nós devemos nos transfigurar no mundo com a face de Deus. Temos que viver como pessoas já ressuscitadas, temos que viver como pessoas que já passaram da morte, já estão na vida nova. Será que nós temos esta força de fazer isso acontecer? Em primeiro lugar dentro da família, depois aqui dentro da paróquia. Será que nós transfiguramos? Será que nós estamos levando Deus? E Deus hoje manda um recado para nós: este é meu filho muito amado, escutai-o. A gente escuta Jesus? Vocês já ouviram Jesus? Eu vou escutar Jesus para quê? Para ser como Ele. Eu vou escutar Jesus para quê? Para não julgar. Eu vou escutar Jesus para quê? Para disseminar não o ódio, mas o amor. Eu tenho que escutar Jesus para quê? Para que eu seja mais fraterno. Estamos aí na campanha da fraternidade. Tem gente que está odiando minha homilia, principalmente quando eu falo da campanha da fraternidade. Essa é direta para você que falou mal de mim. Fala, vem na missa, ouve o padre, fala: porque ouviu o galo cantar e não sabe onde cantou. A campanha da fraternidade é para dar tapa na nossa cara, falar: olha padre hipócrita, olha paroquiano hipócrita, olha outra igreja hipócrita, porque nós não somos unidos. A campanha da fraternidade vem dizer que nós temos que ter diálogo. A campanha da fraternidade deve dizer que nós temos que dialogar com o outro, porque Deus é diálogo. Deus não se fecha ao que é estranho. Nós não, nós nos fechamos, nós temos os guetos. Nós muitas vezes vivemos de gueto, o gueto católico, o gueto evangélico, o gueto do demônio. Não, nós somos seres diferentes de toda a raça, de toda a criação de Deus. Nós somos seres de comunicação.
Quando comunicamos, somos de Deus. Quando não nos comunicamos, somos de Satanás. E Satanás, nós ouvimos na missa do domingo passado. Quem é Satanás? É aquele que divide, é aquele que dissemina o ódio, é aquele que não quer conversar com o irmão, só porque o irmão é diferente. E a campanha da fraternidade vem dizer muito bem para isso. E o Papa, então vá contra o Papa. O Papa escreveu lá uma carta que chama Fratelli Tutti, quer dizer, somos todos irmãos. Onde o Papa diz, é uma vergonha, nós cristãos, está dentro da igreja e está dividido. Nós cremos no mesmo Deus. O Salmo responsorial dizia, nós cremos no Deus da vida. Deus não quer a morte, Deus não quer a condenação, Deus quer vida. Agora, não dá para a gente se meter num gueto e achar que a gente é melhor do que o outro. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis, mas o amor de Deus é maior que tudo isso. Por isso a nossa fé tem que ser em Deus. Mesmo que Deus te peça algo, mesmo que Deus te peça algo que é difícil para você. Mesmo que Deus te peça a vida do teu filho, a vida do teu esposo, a vida da tua esposa, mesmo que Deus te peça um sacrifício, continue acreditando nele. Ele permite, Ele não põe sofrimento, Ele permite que nós passemos pelo sofrimento para sairmos mais maduros. Nós vamos sair dessa Covid, se Deus permitir, mais seguros, mais irmãos, mais preocupados uns com os outros. Aí a Covid nos ajudou a sair mais maduro. Se eu vou sair da Covid mais egoísta, odiando mais as pessoas, dividindo mais as pessoas, o sofrimento que a gente está passando não vai mudar nada em nossa vida. Então Deus não quer. Nós somos acomodados igual Pedro. Pedro fala, é tão bom ficar aqui na igreja ouvindo o padre falar, rezando, louvando. Ele fala o que eu quero escutar. E Pedro fala, vamos Senhor, vamos armar uma barraca e ficar aqui? Jesus fala, não. Vamos lá, vamos para a planície. Vamos pregar o Evangelho, vamos transfigurar o mundo, vamos falar que esse mundo é de Deus, que nós somos de Deus, que nós somos do amor. E é isso evangelizar. Evangelizar não é fazer uma cara feia. O Papa fala, cristão de cara feia não é cristão. Cristão que vive murmurando não é cristão. Nós não podemos, nós murmuramos com o próprio Deus. Nós não acreditamos que Deus é capaz de transformar, e Ele é. Então, não reclame do sofrimento. Os sábios dizem que não é quando está tudo bem que a gente se converte, que a gente muda de vida. É na hora da crise, é na hora do sofrimento que nós crescemos. Então o Evangelho vem ensinar isso para nós hoje. Nós temos que transfigurar, ser sinal de Deus. Lá no seu prédio deve ter um vizinho com Covid. Será que você tocou a campainha dele? Falou, você está precisando que eu vou no mercado? Você está precisando de um chá? Está precisando de uma comida? Será que a gente ficou irmão desse jeito? Será que a gente corre o risco até de pegar uma Covid para matar a fome de alguém? Então é muito bonito a gente vir aqui no altar falar, nós somos igreja, nós somos todos irmãos, nós somos todos filho do mesmo pai, mas a gente põe a pezinho para fora da igreja, a gente põe a máscara de novo. A gente tira a máscara e entra na igreja, somos todos irmãos. Sai da igreja, põe a máscara, cada um segue a sua vida. Por que eu tenho que ir à missa domingo? Para escutar a palavra de Deus. Para que, padre, que eu tenho que ir à missa domingo? Para escutar. E depois sair da porta para fora e ser sinal de Deus no mundo. Ser sinal de Deus aí na sua família. Ser sinal de Deus com aquele que pensa diferente de você. Ser sinal de Deus com aquele que confessa uma fé diferente da sua. Isso é diálogo. Não se feche. Quem se fecha é do diabo. Quem é de Deus dialoga. Quem é de Deus se comunica. E nós não temos que comunicar a vida do outro, não. Nós temos que comunicar a boa nova. A boa nova é, você não vale nada, mas eu gosto de você. Deus fala isso diariamente para nós. Você não vale nada, mas eu dou o meu filho para morrer numa cruz pela tua salvação. Esse é o grande amor de Deus.
Nós não valemos nada. E ele fala: filho, vai lá, morre na cruz, paga o preço do pecado desse meu irmão, paga o preço do pecado desse padre, paga o preço do pecado dessas corrupções, dessas mortes. Tudo isso morreu ali com ele. E por isso nós temos que ser sinal de ressurreição. Não tenha medo de se transfigurar. Não tenha medo de mostrar quem você é. Você é filho de Deus. O Espírito Santo habita no teu coração. Se você fizer isso da porta para fora, ou se você fizer isso aí dentro da sua família, a vida seria 1000 vezes melhor do que nós vivemos. Não teria mais divisão, não haveria mais condenação, não haveria mais gente com tanto dinheiro e tanta gente morrendo de fome e de desemprego. Num país tão grande como o nosso, a culpa é da pandemia. Mentira. A pandemia só veio rasgar a cortina da hipocrisia. A fome já existia. A miséria sempre existiu. Por quê? Porque muitas pessoas não vê o outro como filho de Deus. Vê o outro como produto, vê o outro como meio de ter dinheiro, ter poder e ser. As 3 tentações que Jesus teve, as 3 tentações que cada um de nós temos: ser, ter e poder. Quando a gente segue esse pensamento do mundo, nós pisamos no outro, nós matamos o outro, porque eu sou melhor, eu posso mais que você, eu tenho mais que você. Então nós não temos nada, nós não temos nada. Veja, outro dia ia uma família, numa semana morreu o pai, na outra semana morreu a mãe, e assim, e aí? Onde ficou minha riqueza? Onde ficou minha arrogância? Onde ficou minha prepotência? Somos iguais. Deus é maravilhoso. Nós nascemos sem dente, pelado e careca. E morremos sem dente, pelado e careca. Não leva nada. Você não leva nada desse mundo. E por que que a gente não pode dialogar? Por que que a gente não pode ser irmão um do outro? Querer o bem desinteressadamente? Isso é ser cristão. Não é ser cristão com a chapinha aqui falando: eu sou da igreja católica, eu sou da igreja evangélica, sou da igreja do... Não importa. Deus não vai olhar seu crachá. Deus vai perguntar: você amou? Você se transfigurou para as pessoas? Sim. Vem, amado. Não fiz. Afasta de mim, maldito. É isso que Deus vai falar. Deus não vai condenar. Você e eu vamos nos condenar por não ter vivido o amor. Então que nessa quaresma nós possamos nos converter. Nessa quaresma nós podemos fazer penitência, oração e jejum para poder ser sinal de Deus na vida do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.